Minhas irmãs e meus irmãos, bom dia. Na semana passada, ouvi uma frase de uma pesquisadora brasileira, cujo nome infelizmente no momento não me recordo, em que ela declarou simplesmente: não podemos sair desta crise da mesma forma que entramos. Essa afirmativa envolve dois aspectos: o material e o espiritual. Sob o ponto de vista material, a pandemia expôs a vulnerabilidade a que está sujeita a população de vários países, especialmente os menos favorecidos economicamente, diante de uma grave crise de saúde. A desvalorização dos profissionais que trabalham neste setor, aliada à escassez de recursos técnicos, explicam os dados alarmantes que nos são dados a conhecer. A isso acrescenta-se, entre outros fatores, a deficiência na educação intelectual e social de muitos, o que leva as pessoas a acreditarem que a pandemia não é tão grave assim, e com isso deixarem de lado as medidas de prevenção preconizadas pelos gestores públicos. Aliás, cabe aqui uma correção. Não só os países menos favorecidos economicamente estão sendo afetados, mas também os ditos desenvolvidos no aspecto socioeconômico. Vide os exemplos da Itália, da Inglaterra, da China, da França, dos Estados Unidos. Neles foram expostos, para nossa surpresa, suas deficiências na assistência médica à população diante de um estado emergencial de grande magnitude como é esta pandemia. E mesmo sendo países também desenvolvidos quanto ao intelecto de seus habitantes, neles igualmente ocorreram condutas de descrença quanto à magnitude da Covid-19. Certamente os dirigentes das nações e os administradores públicos em geral muito terão que refletir durante esta crise para dela saírem com novas posturas que venham a favorecer aqueles com os quais têm responsabilidades, tanto na área da saúde quanto na da educação. Do ponto de vista espiritual, a afirmativa de que não podemos sair desta crise da mesma forma que entramos é um aconselhamento para que, passado o tempo difícil dessa experiência a que estamos submetidos, muito dolorosa para nós seres humanos, não retornemos a normalidades com os mesmos pensamentos equivocados, os mesmos conceitos e preconceitos inadequados, as mesmas condutas e sentimentos maléficos que, dentro da nossa ainda presente imperfeição, estávamos cultivando. Significa que é hora de realizarmos uma profunda reflexão sobre a oportunidade que nos está sendo concedida para que possamos promover a nossa reforma íntima. Reafirmo que não se trata de nos tornarmos santos de um dia para o outro, mas sim que devemos procurar, de fato, sairmos desta crise com uma outra visão e um outro comportamento sobre o verdadeiro sentido da nossa vida, ou melhor, da nossa etapa reencarnatória. Que possamos fazer crescer em nós a espiritualidade e minimizar cada vez mais a nossa materialidade. Este é o verdadeiro sentido norteador das palavras da pesquisadora. No cotidiano, através da mídia, assistimos vários exemplos de solidariedade individual e coletiva, que não devem ficar só no calor do momento. Daqui por diante, que seja este
um compromisso individual e coletivo de uma sociedade humana que, até então, estava, de modo geral e com poucas exceções, caminhando para o cultivo do egoísmo, da ambição, do preconceito, da intolerância, da indiferença diante do sofrimento físico e espiritual dos seus semelhantes. É o que estava acontecendo em diferentes níveis do espectro social humano dentro de vários países que compõem o nosso planeta. Esta pandemia deve ser vista como uma oportunidade que o nosso Pai, na sua infinita bondade, justiça e misericórdia, nos concede para que, diante das atribulações da jornada terrena, possamos reforçar a nossa fé, a esperança, a fraternidade, conforme nos foi ensinado e exemplificado pelo nosso Mestre Jesus. E na hora em que, neste isolamento social, formos assolados pela angústia, pelo medo, pela preocupação quanto ao futuro, pela saudade das atividades cotidianas, o que é perfeitamente normal para nós, seres ainda encarnados nesse planeta Terra, tenhamos na oração o nosso esteio, o leme que conduzirá o nosso barco em direção a uma terra firme, na qual iremos encontrar a paz e a força para superar todas as dificuldades. Oremos por nós, por nossos entes queridos e amigos, e também por aqueles que desconhecemos, mas que se encontram em sofrimento, seja na sua saúde física e emocional, seja nas suas condições de sobrevivência pessoal e familiar. Não esqueçamos de pedir que sejam abençoados que, colocando em risco as suas vidas, estão mantendo atividades para nos servir, como, por exemplo, os profissionais de saúde, os entregadores das nossas compras, os agentes responsáveis pela nossa segurança, os porteiros dos nossos prédios, os que mantêm a cidade limpa e tantos outros que garantem a nossa tranquilidade durante esse período de confinamento, cujas atividades sempre existiram, mas que, ao trabalho deles, possivelmente não estávamos dando tanto valor como o que agora damos. Lembremos de agradecer tudo o que possuímos neste presente momento, concedido pela generosidade do nosso Pai, e que possa estar em falta para muitos irmãos menos favorecidos por seu merecimento espiritual e que se acham em provação. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar presente no coração de todos nós. Graças a Deus.